Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês um método infalível para aprender inglês que eu utilizei e funciona. Não perca o vídeo, assiste até o final. Então galera, vamos lá. Esse método fui eu que criei baseado em muito tempo estudando inglês. Peguei algumas dicas de vários lugares e eu desenvolvi esse método que é baseado numa frase que eu achei num livro. O livro é Os Segredos da Mente Milionária e a frase é a seguinte: você esquece do que ouve, lembra do que vê e aprende o que faz. Então esse método é baseado nessa frase e eu vou passar para vocês certinho como ele funciona e como eu usei, e hoje eu falo inglês fluente. A primeira parte da frase fala o seguinte: você esquece do que ouve. Porém, a nossa mente ela é dividida em dois setores. O setor da memória RAM, que é a memória que a gente ouve agora e esquece, você esquece do que ouve. E o setor da nossa memória interna, nossa memória que ela fica armazenada, e tudo que a gente aprende, entende, tudo que a gente ouve, um pouco vai para esse setor e lá fica armazenado infinitamente, quase, até a gente morrer. E o ponto seguinte desse primeiro passo do método é você escutar tudo, ouvir música, ouvir podcast, ver vídeo no YouTube, assistir série, tudo. Talvez muita gente já tenha te falado, você talvez já tenha assistido vídeos no YouTube falando que você tem que ouvir, mas nunca ninguém te explicou por quê. O negócio é o seguinte: você esquece do que ouve, sim, mas tudo que você ouvir série, ouvir vídeo, ver vídeo em inglês e escutar música, tudo isso que você ouvir, você vai esquecer. Mas aí que está o ponto. Palavras, essas frases que vocês estão ouvindo, isso vai para o nosso subconsciente, para a nossa memória interna. E assim a gente vai formando a nossa base no inglês. A gente vai formando o nosso vocabulário, a nossa fundação no inglês. Ouvindo. Sim, tu vai esquecer e não vai falar nada, mas tudo que tu ouviu vai passar direto para tua memória interna. E lá dentro tu vai formar a base do inglês. Depois de ouvir muito, tu vai entender, tu vai ter uma alta fundação, uma alta base que são as palavras que tu já ouviu e já sabe como é que eles falam, como é que está sendo falada a língua, como é que a língua flui, como é a vocalização das frases. Tudo isso está sendo formado quando você ouve. E sim, você vai esquecer, só que aí que está o ponto: vai tudo ser armazenado. Beleza, talvez o primeiro passo aí do método não tenha fazendo muito sentido, que é você esquecer o que ouve e ouvir muito inglês. Mas fica tranquilo que vai funcionar. Agora o segundo passo é você ler. O que a segunda parte da frase fala? Você lembra do que vê. Você vai ler notícias em inglês, vai ler texto em inglês, vai tentar ler livro em inglês, vai trocar o idioma do teu celular para inglês, vai lembrar de abrir o celular e está escrito Wednesday na quarta-feira. Tudo que tu aprende foi porque tu viu. E essa parte talvez é uma das mais importantes, que é você ler o máximo possível para aprender. Você vai aprender como uma frase é formulada sem aprender a gramática. Você vai aprender a frase sem aprender a gramática. Você só vai ler. Vai olhar as notícias, abre as notícias, abre na televisão, sei lá, americana, canadense, você vai ler as headlines ali, vai ter tudo certinho, vai lendo, tenta ler, todas essas letras, essas frases, elas vão entrar na tua mente, e isso tudo vai formar a fundação do inglês, Você vai ouvir a fluência, e quando você lê, você vai aprender como é que são formadas as frases, como é que são escritas as letras, e tu vai aprender conforme tu vai evoluindo. Tendo uma base no inglês já é importante. Por exemplo, eu comprei esse livro aqui, paguei $10, entendo 80% das palavras que estão nele, mas eu entendo qual que é o contexto do negócio, porque eu vou pegando uma palavrinha ou outra, e na terceira fase desse método é que você vai aprender essas palavras que tu leu e não faz ideia do que é. E é claro que quem está querendo aprender inglês sozinho, de forma autodidata, é muito importante ter algum norte, algum guia, alguma coisa assim, que foi o que eu fiz quando eu comecei a aprender inglês. Eu peguei pelo menos um guia, um professor que me guiasse assim, o que era mais importante na minha situação.
tipo como eu ia viajar em tal lugar, eu queria aprender tais coisas. Então, se você está aprendendo de forma autodidata totalmente sozinho, eu vou deixar aqui embaixo um guia especial para pessoas que estão aprendendo inglês de forma autodidata, que ele é muito legal, eu fiz e recomendo. Bom, vamos lá para a nossa terceira fase do método. O método é infalível, não perde, é infalível. Faz que vai dar certo. Bom, vamos lá agora para o terceiro passo do método, para a fase mais importante, que é a fase que você vai entender o idioma e começar a falar. De repente, você vai achar alguém na rua que fala inglês, vai começar a falar inglês com a pessoa do nada. O inglês vai sair de ti. É assim que funciona a fluência. E a terceira fase desse método, agora você vai fazer os exercícios. Você vai aprender fazendo. Ah, mas como vou aprender fazendo? Calma aí, eu vou ensinar como que eu aprendi inglês fluente, como que eu virei fluente em inglês só fazendo esse método que eu vou te ensinar agora. É o seguinte, existe um sistema chamado sistema de repetição espaçada. Funciona com flashcards e é basicamente assim. Você tem um programa que ele vai te mostrar uma flashcard, uma carta. Você vai dizer se tu sabe ou se não sabe, que no caso vai ter uma palavra. E se tu fala se sabe ou se não sabe. É sistema de repetição espaçada. Você vai todo dia. Eu fiz durante 4 meses. Todos os dias você vai pegar esse negócio, pegar esse programa, abrir ele e vai fazer pelo menos uns 15 minutos, que é tu aprender as palavras. Eu vou passar aqui, tá na tela aqui em algum lugar, um aplicativo muito bom chamado Word Up. Eu não usava ele, eu usava o Anki, só que esse Word Up ele já vem com os flashcards prontos. Então você vai pegar as listas de flashcards e ir fazendo elas todo dia, que eu duvido que tu não vai ser fluente em inglês em pelo menos 5 meses se tu fizer esses Word Up aqui todo dia. E assim é muito simples, é só o único exercício que tu vai fazer é os flashcards. Tu vai aprender automático. Tu vai fazer os flashcards todo dia, vai aprendendo na consistência e no final tu vai estar falando inglês sem perceber. Porque a frase, lembra da frase. Você esquece o que ouve, lembra do que vê e aprende o que faz. Você vai ouvir muito inglês, aquele inglês que tu ouviu vai entrar no teu subconsciente, na tua mente, na tua memória interna. Você vai lembrar do que vê, porque você vai ver notícia, você vai estar com o seu celular em inglês, você vai estar lendo livros em inglês, tentando pelo menos, lendo matérias em inglês, e você vai aprender fazendo os flashcards, que é a melhor maneira de estudar inglês, de fazer exercício em inglês. Não existe outra maneira melhor. Foi assim que eu aprendi. E quando eu parei de fazer aquele exercício louco de escrever frase e comecei a usar os flashcards, foi ali que eu aprendi inglês. Assim, ó, em 5 meses eu tava falando fluente com qualquer pessoa. Eu falei com mecânico, médico, com qualquer pessoa eu conseguia falar. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo o guia que eu indico para vocês que estão tentando aprender inglês de forma autodidata. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever para não perder os próximos vídeos e comenta aí o que você achou do método, se tiver alguma dúvida ou alguma recomendação de vídeo sobre inglês ou explicar melhor esse método ou até sobre outras línguas. Eu vou deixar aqui 2 vídeos do canal e é isso, pessoal. Valeu!